Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, fala sobre o obreiro aprovado. Lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Então, uma advertência para que não tenhamos contendas de palavras. Mais adiante vai dizer que é preciso manejar bem a palavra da verdade. E no versículo 16 diz assim: evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Evita os falatórios inúteis. Vamos parar para pensar como tem sido a nossa fala. Será que nós temos tido falatórios inúteis? Devemos passar tudo que vamos falar por uma peneira. É bom? É útil? É agradável aos olhos de Deus? É produtivo? E antes de nós falarmos qualquer coisa, é bom que nós possamos orar primeiro, muitas vezes, principalmente se for algo que vem incomodando, machucando, porque se a gente for falar usando a emoção e naquele calor da emoção desabafar de qualquer maneira, pode não ser bom para quem está ouvindo e acabar a gente sendo mal interpretados. As pessoas que estão falando, reivindicando e falando às vezes até alguma coisa correta, mas de uma maneira, vamos dizer assim, não agressiva, mas com certa mágoa, com certa ira, ou algum sentimento, alguma emoção que não seja boa, aquele que está ouvindo pode não estar bem. E aí essa pessoa não estando bem, ela vai ouvir de uma maneira negativa, e essas palavras que nós estamos falando vai chegar ao outro de uma maneira equivocada, de uma maneira ruim, por mais que nós estejamos até certos, mas chega ao outro de uma maneira ruim que o outro não compreende. Porque às vezes o que está levando a gente a falar, aquilo que nos impulsiona a falar, é alguma emoção de ira, de mágoa, de ressentimento, onde a gente está se sentindo injustiçada, a gente está se sentindo diminuída por alguém. Então a gente acaba falando de uma maneira que não é legal, ou falando na hora errada. E aí quem está ouvindo não está compreendendo o que a gente está querendo dizer. E acaba dando problema. E quantas vezes nós ouvimos também outras pessoas que estão com falatórios muito zum. E essas pessoas estão falando e estão sendo injustas, elas estão sendo pessoas que estão sem paciência, que estão demonstrando falta de amor, falta de caridade quando falam, falta de humildade, estão demonstrando autoritarismo. Quantas coisas podem acontecer num falatório inútil? O que essa expressão aqui, falatório inútil, envolve? Quantas coisas isso envolve? E quantas vezes são perdidas oportunidades preciosas nas nossas vidas devido a falatórios inúteis? Porque a Bíblia nos diz assim, para a gente ser tardios para falar.
Para, não sai falando. Às vezes a gente ouve uma pessoa dizendo, eu vou lá e falo mesmo, porque comigo eu não tenho papo na língua, eu falo e eu não espero para depois, eu falo na hora. Isso não está certo, isso não está certo, porque a Bíblia nos aconselha a sermos tardios para falar, tardios para a ira. Então, prontos para perdoar. Então, todas as vezes que a gente foge a essa linguagem que a Bíblia está, né, direcionando para nós, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai sair fora do prumo, porque a gente não está seguindo o que a Bíblia está falando. E o que ocasiona isso? O que ocasiona isso é a falta de meditação na Bíblia. Porque se nós passarmos uma semana sem meditarmos prontamente ali na palavra de Deus, já é uma semana diferente. É uma semana que a nossa fala já não está tão mansa, já não está tão alinhada com as coisas do Senhor, porque a gente está falando o que o coração está cheio, a boca fala do que o coração está cheio, né? E o coração vai se enchendo e a gente não se renova e a gente não, vamos dizer assim, a gente não se recarrega, né? As nossas baterias espirituais, vamos dizer assim, a gente não se renova espiritualmente porque a gente não está sendo limpo pela palavra que o Senhor está falando para nós, por falta de meditação na palavra de Deus, por falta de separar um tempo com o Senhor para trabalhar com o Senhor as nossas emoções, expor diante do Senhor, olha, Senhor, eu estou sentindo isso está me incomodando. E aí às vezes a gente, quando vai falar, atropela, fala demais, e quando os outros que já estão falando cada dia um pouquinho, que incomoda, chega uma hora que a gente não aguenta mais ouvir, porque vai falando, vai entristecendo a gente, e a gente uma hora não aguenta mais ouvir, porque não está se equipando com a palavra de Deus. Para quê? Para combater aquela fala do outro que não é boa, uma fala desagradável, uma fala injusta, uma fala com ira, uma fala que aborrece, que ofende, que culpa, que julga. Quantas coisas podem acontecer num falatório inútil? Então a Bíblia aqui no versículo 16 do capítulo 2 de segunda, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E nós sabemos que a palavra, a seu tempo, ela é muito boa. Quando nós pensamos, oramos antes de falar, é muito importante, quando são assuntos delicados principalmente. Mais adiante, nesse mesmo texto, no capítulo 2 de 2 Timóteo, lá no versículo 23, diz assim: e rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, brando, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Então, não convém ao servo do Senhor Jesus contender, mas usar de brandura e de mansidão. Mas quando começa o falatório inútil, muitas vezes a brandura vai embora,
a mansidão já não está mais ali. E a pessoa começa a falar coisas vazias de humildade, vazias de mansidão, de brandura, e que ferem o outro que está ouvindo, que machucam, porque o falatório é justamente inútil. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala. Na carta de Tiago, ele fala muito sobre isso, sobre o poder da palavra. Fala que a língua ela é como se fosse assim pequena, né? Como o leme de um navio. O navio é pequeno, o leme é pequeno, mas ele dá direção para o navio. E a nossa língua pode estar dando direção para o curso do nosso destino, da nossa vida, porque através da palavra nós podemos desfazer brigas, nós podemos construir relacionamentos saudáveis, mas através da palavra nós podemos destruir coisas que estavam caminhando bem, podemos desfazer laços que eram saudáveis, mas nós podemos também reconciliar e nós podemos também endireitar os caminhos. Através da palavra muito se pode fazer. A palavra é também uma maneira de tomar uma atitude, porque quando eu falo, isso está sendo uma atitude que eu estou tomando, uma atitude através da palavra. É uma atitude que eu tomo, é uma decisão que eu vou lá e falo, e aquilo ali pode consertar algo. Mas se eu falar de maneira insensata, eu estou fazendo às vezes um caminho de destruição de alguma coisa, um caminho de um conselho mau. É um falatório inútil também, um mau conselho. Então aqui a gente tem que aprender a corrigir com mansidão aqueles que estão resistindo à verdade de Deus. Por quê? Porque a gente tem que ter uma expectativa de que Deus conceda o arrependimento, não só a nós quando nós erramos, mas ao próximo quando eles também erram conosco. Que Deus conceda o arrependimento para aqueles que estão no caminho do erro. E aqui fala que o diabo, ele prende as pessoas. E a expectativa é que essas pessoas sejam soltas para cumprirem a vontade de Deus. É muito fácil falar assim, fulano está dando lugar para o diabo, fulano está aprisionado pelo diabo. Mas às vezes a pessoa que está falando isso, ela que está dando lugar para o diabo, é ela que está sendo aprisionada, porque apontar o dedo é muito fácil. Mas a pessoa cair em si, que o problema pode estar com ela, é muito difícil, porque o orgulho não deixa, a vaidade não deixa, a soberba não deixa, a altivez não deixa, né? Eu tenho um título, eu tenho uma liderança, eu tenho alguma coisa que me impede de eu assumir, de eu admitir que eu estou agindo errado, de eu admitir que eu estou falhando com as pessoas nesse ponto, em tal ponto, eu estou falhando em determinadas coisas, estou acertando em várias, mas aqui e ali eu preciso acertar as coisas e não estou fazendo. E por que a pessoa não admite isso? Orgulho, insensatez. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Se nós cuidarmos das nossas emoções, se nós tratarmos disso diariamente, separarmos um tempo para estar levando diante do Senhor, apresentando as nossas emoções, como estamos, o que está nos incomodando, o que tem sido um motivo de desgosto para nós e que está nos aborrecendo, e não deixar isso ir adiante e chegar lá na frente e extravasar de qualquer maneira, com falatórios inúteis, de ira, de contenda, de mágoa, de rancor, de qualquer outra coisa negativa. Não deixar esse sentimento de vitimização, de injustiçado, né, de se sentir vítima e autocomiseração, espírito de coitadinha, né?
de que foi totalmente rejeitada, abandonada. Não deixar esses tipos de emoções negativas tomarem conta, porque eles também são muito prejudiciais. E eles produzem falatórios inúteis também. Então, a gente evitar que essas emoções fiquem assim soltas, sem serem governadas pelo Senhor, administradas por Ele, e Ele coloque remédio nessas feridas para que nós possamos ter uma alma tratada para que a nossa fala seja boa, seja saudável e não seja de falatórios inúteis. E assim, nós vamos certamente estar nos purificando e tendo uma palavra sadia para nós mesmos e para o nosso próximo que nos ouve, e evitando muitas contendas, evitando, se possível, todas as contendas. E se acaso acontecer uma contenda, ou se já aconteceu, podemos usar a própria palavra para desfazer, para endireitar, para apaziguar, para consertar o que foi danificado com uma discussão, com palavras que feriram, e a gente assim vai estar sendo pacificadores. A gente vai estar sendo bem-aventurados porque somos pacificadores, evitando as contendas, porque Deus não se agrada da contenda, de jeito nenhum. O Senhor não se agrada, o Senhor, ele fica entristecido com a contenda, porque o Espírito Santo de Deus, ele é manso, ele gosta da mansidão e não da contenda. E certamente, agindo com mansidão, nós nunca vamos perder, nós sempre vamos ganhar. Então, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, é para sempre ser lido de novo, meditarmos nele, para nós lembrarmos do que a nossa palavra, ela tem que ser bem manejada, né? E a serviço da edificação dos relacionamentos saudáveis, através dessa mansidão. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa abençoar os nossos relacionamentos, que Jesus possa abençoar todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca para falar, botar um guarda na porta dos nossos lábios, e que o Senhor Jesus possa colocar um filtro nos nossos ouvidos, para quando nós ouvirmos aquela palavra que não veio boa, que machuca, a gente poder filtrar e a gente não pegar aquilo assim como uma dor emocional, como algo que fere, mas a gente filtrar e pensar, não, eu vou perdoar isso, essa pessoa não foi feliz nas palavras que ela falou, eu vou silenciar, eu vou esperar um momento mais calmo e vou falar com essa pessoa outra hora. Vou esperar passar isso que está me machucando, espera passar, depois conversa, porque se revidar, veio a flechada da palavra negativa e revida na hora, já não sai muito bom o negócio. Então é bom parar, refletir, bota um filtro nos ouvidos, deixa acalmar e depois fala. Fala com serenidade, com a palavra pensada. Aí quando for falar, já saiu aquele mal-estar, aquela mágoa, aquela confusão, e aí evitou-se a contenda, se evitou a contenda, que é o que o Senhor quer, que se evite a contenda e que haja brandura e mansidão. Que Jesus possa nos abençoar com esse entendimento, né? Lembrando também, por falar em entendimento, que no próprio capítulo 2 de 2 Timóteo, aqui fala assim, no versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. É o Senhor Jesus que nos dá entendimento em tudo. Mesmo quando alguma situação acontece e que era para uma mudança
e a gente falou, não foi compreendido, e aí aconteceu alguma ruptura de relacionamento, mas a gente pode manter a paz a si mesmo, olha, cada um pro seu lado, mas vamos manter uma paz, uma coisa de gente civilizada, educação, respeito, coisa de gente civilizada, mas o Senhor nos dá um entendimento. É para se afastar e mantendo a paz ou é para ficar perto? Esse entendimento, quem dá é o Senhor Jesus, assim como Ele dá entendimento em tudo. Então, nós precisamos firmar em Jesus, que Ele é que dá o entendimento de tudo que nós precisamos. Às vezes levamos um tempo perto de uma pessoa, de um grupo de pessoas, aprendemos coisas, somos ali enriquecidos com experiências que nos fortalecem, e às vezes é um tempo de nos afastarmos, ou não é para nos afastarmos, é para continuarmos juntos, mas quem vai dar o entendimento disso é o Senhor Jesus. E muitas vezes não era para a gente se afastar, não era, mas alguma coisa do falatório e das palavras impensadas fazem rupturas de relacionamentos. Mas em outras vezes é para que haja um afastamento mesmo e cada um vai para o seu lado, fica tudo em paz, mas o importante é isso, que fique tudo em paz, que através da palavra, até se houver um afastamento, que seja com paz, que seja com bênção, com paz, e que não fique deixando o rastro de destruição, de ódio, de mágoa, de discórdia, de contenda. E isso que não pode ficar. Isso que não pode ficar deixando esses rastros para trás, né? Já que vai ficar junto, fique em paz. Se for se afastar, que seja em paz. E sempre evitando os falatórios inúteis, porque daí procedem muitas coisas negativas, muitas perdas, muitas confusões, muitos aborrecimentos que pessoas têm e ficam passando mal às vezes, atinge o físico, atinge o psicológico, é uma coisa muito ruim, né? A gente vê falatórios inúteis dos pais com os filhos, coisas desnecessárias de serem faladas, e aqueles jovens, aquelas crianças absorvendo tantas coisas negativas, que às vezes os pais, no meio do estresse, falam aquelas coisas que os filhos não mereciam ouvir, e aí os filhos, quando respondem negativamente, os pais acham que os filhos é que são rebeldes, mas eles também não semearam para os filhos condições dos filhos serem mais amigos. Então, se formos falar de falatórios inúteis, são vários exemplos, mas aqui a gente falou sobre alguns exemplos. Que Jesus nos abençoe e que nossa fala seja saudável, em nome de Jesus.